Lucas Pista. Em 1886, numa pequena fazenda chamada Átokháza, que em húngaro quer dizer literalmente casa amaldiçoada, localizada na remota vila de Csongrád, nas planícies húngaras, uma garotinha nasce em uma família muito pobre. O nome dela é Victoria Foot. Essa criança veio ao mundo chorando. Ela parecia prever a vida difícil que teria na fazenda da família desde tenra infância. A família não era pobre apenas pela falta do dinheiro, mas também de amor. Victoria era continuamente abusada pelo pai alcoólatra. Certo dia, o seu pai a enviou para trabalhar na casa de um rico fazendeiro local quando ela tinha apenas 13 anos. O dono do lugar pagou uma certa quantia ao seu pai, não pelos trabalhos dela, mas pela própria garota. A menina viu então uma oportunidade de finalmente sair de casa como uma bênção de Deus. Ela achou que poderia ter uma nova vida. Bem, pelo menos uma vida mais suportável em comparação ao que ela passava nas mãos nojentas do seu próprio pai. Para comemorar, assim que chegou à fazenda, Victoria fumou um cachimbo, algo que seria sua marca característica nos próximos anos. Na época, só homens podiam fumar, principalmente um cachimbo. Era uma questão de status e masculinidade. Mas ela viu nesse ato, até então masculino, uma forma de se livrar dos sentimentos de uma garotinha insegura, maltratada e violentada. Com este simples gesto, ela renovou em si mesma um sentimento de coragem e força. O gesto masculino de fumar um cachimbo não era um problema em seu novo lar. Ela finalmente se sentia livre. Mas, infelizmente, esse frágil traje de masculinidade não afastou as atenções do proprietário da fazenda, a quem agora ela pertencia. Certo dia, enquanto estava no celeiro ordenhando as vacas, uma sombra escura tapou os raios de sol na porta atrás dela. Era o seu chefe. Ele estava olhando para a menina de um jeito que a fez se sentir muito desconfortável e desprotegida. Ela o cumprimentou e voltou ao trabalho, esperando que ele fosse embora. Mas isso não aconteceu. De repente, ele avança e a força a ter relações sexuais. Após este ataque cruel, Victoria chora descontroladamente. O seu chefe a manda parar de besteira e voltar ao trabalho. O sonho de sua nova vida e segurança é destruída e ela perde toda a esperança em seu coração. Algo morre dentro dela e em seu lugar nasce algo novo, algo duro, frio, mas forte o suficiente para fazê-la seguir adiante. Mas Victoria não achou que esse seria um incidente isolado. E na verdade não foi. Desde então, todos os dias o seu chefe estava no celeiro e a abusava. Ela se sentiu totalmente impotente. Sua esperança foi diminuindo, apesar de ser uma típica mulher húngara da época, alta e forte. Isso não a impediu de se sentir uma pequena criança indefesa. Afinal, ela só tinha 13 anos de idade. Com o tempo, ela parou de lutar e foi cedendo às investidas do patrão, e com isso, ficando mais amarga, mais profunda, mais densa. O seu ódio se tornaria sua força. Um dia, ela daria a volta por cima, disso ela tinha certeza. Se o amor morreu em seu coração, a maldade iria triunfar. Ela foi ficando cada vez mais melancólica e silenciosa. Seus únicos companheiros eram o seu cachimbo e o seu ódio, que crescia mais e mais. Infelizmente, naquele outono, ela notou um inchaço na barriga. Sim, Victoria estava grávida. Ao saber disso, o dono da fazenda fez uma pequena tentativa de ser mais decente. Como ele era viúvo, decidiu se casar com Victoria. Então, um pequeno vislumbre de esperança se acendeu novamente na menina. Talvez a criança em sua barriga daria sentido à sua vida. Talvez ela pudesse dar ao filho o amor que tanto lhe foi negado. Enfim, os dois estavam casados, sem cerimônia, sem véu, sem padre, sem festa, apenas um juiz e um pedaço de papel assinado. Logo após assinar o contrato de casamento, seu então agora esposo a mandou terminar os serviços do dia no roçado. Mas Victoria agora morava na casa grande da fazenda, onde seu chefe vivia juntamente com suas filhas de um casamento anterior. Elas a tratavam como lixo e lhe davam ordens como uma criada. Ainda pendurada naquele pequeno e frágil fio de esperança, Victoria pensou que a chegada de um bebê poderia suavizar suas mazelas. O nascimento do bebê foi um ato comemorado brevemente, uma parteira local e um copo de bebida apenas.
Victoria se alegrou com seu novo status de mãe e guardou seu velho companheiro em uma gaveta, o cachimbo. Mas a felicidade teve vida curta, assim como seu filho. A mortalidade infantil naquela época era muito alta e o seu novo marido não deu tempo a ela nem para lamentar. Seus deveres agrícolas e matrimoniais deveriam continuar sendo cumpridos. O vislumbre de esperança novamente foi extinto. Os anos foram se seguindo e com eles mais 3 nascimentos, 3 filhos e também 3 funerais. Até que finalmente o 5º bebê nasceu e ele nasceu forte o suficiente para sobreviver. Depois de mais 2 anos de brutalidade e grosseria do proprietário da fazenda e o ressentimento das filhas dele, Victoria envolve seu filho em uma coberta fina e fria e deixa a fazenda na calada da noite para começar uma nova vida. Ela não era mais uma garotinha assustada. Victoria não desenvolveu apenas coragem, força e caráter, como também, e infelizmente, um distúrbio glandular que estava fazendo a sua voz ficar mais grave e o seu corpo começou a ganhar músculos e resistência, como o de um homem. Enquanto caminhava sem rumo pelas estradas secundárias da Hungria com o seu bebê no colo, ela se alimentava do que achava no mato, dormindo em cavernas ou na floresta. Então, ela encontrou um cigano que estava puxando um carrinho de roupas velhas, panelas e outros utensílios domésticos. Usando uma parte do dinheiro que conseguiu roubar do marido enquanto fugia, ela comprou algumas peças de roupa. As únicas que o cigano tinha eram trajes masculinos, além de um par de botas grossas e pesadas. Mais adiante, ela parou para descansar com seu bebê numa cabana abandonada. Depois de alimentar o filho e relaxar um pouco desfrutando seu velho cachimbo, Victoria sai da cabana vestindo o traje masculino e corta o cabelo bem curto. De repente, ela se sente muito à vontade com isso, não se sente mais vulnerável e começa a andar com passos mais confiantes. Ela vê uma pousada ao longe. Chegando lá, entra para comer alguma coisa. Os trabalhadores sentados ao redor acenam com a cabeça em respeito enquanto ela rudemente pede uma cerveja. Eles costumam ver homens viúvos com crianças andando pelo campo à procura de trabalho. Após uma breve conversa, Victoria pergunta se eles sabem de algum emprego na área. Eles acenam com a cabeça e lhe dão instruções para chegar a uma grande fazenda mais isolada ao norte da cidade de Szeged. Era uma fazenda de cavalos e gado, e eles ouviram dos trabalhadores de lá que lhes davam comida, alojamento e um salário razoável, mas que o trabalho era muito duro. Victoria agradeceu e partiu imediatamente em direção a Szeged. Ela não tinha vergonha de trabalhar, e o pouco dinheiro que ainda tinha não iria durar para sempre. Ela apertou o cachimbo entre os dentes, agradeceu aos homens e saiu. Embora fraca com a longa caminhada por estradas desérticas, ela nunca deixaria o seu filho sem proteção ou comida. Ela precisava urgentemente daquele emprego. Depois de finalmente chegar à fazenda, exausta e suja, o dono teve pena do que aparentava ser um pobre homem que lutava para sobreviver com seu filho no colo e disse que Victoria poderia descansar durante a noite e começaria a trabalhar pela manhã. O alojamento ficava em uma cabana comunitária, dividida com outros trabalhadores, enquanto a criança poderia ser cuidada pela esposa do fazendeiro durante o dia. Victoria estava cansada, mas feliz por encontrar emprego com um homem tão gentil. Ela provou ser uma trabalhadora incansável, e à medida que as porções de comida eram generosas no almoço, o seu corpo se desenvolveu mais e seus músculos cresceram. Ao ser perguntada sobre o seu nome, ela disse que se chamava Victor Food. Ela se dava razoavelmente bem com os outros trabalhadores, mesmo que eles achassem que o novo cara era um tanto distante e sempre dormia completamente vestido. Eles também achavam estranho o homem nunca tomar banho com os demais e sempre esperar para se banhar sozinho. A cada 2 semanas, eles tinham um dia de folga e Victoria levava seu filho para a cidade, voltando limpo e com roupas lavadas. Pouco tempo depois, ela começou a frequentar uma taberna local para beber um pouco, onde ela preferia sentar sozinha e fumar seu cachimbo em paz. O dono da taberna começou a chamar o seu cliente habitual de Pipas Pista, que em uma tradução literal do húngaro seria algo como Smoking Peter, ou Pedro Fumante. O dono do lugar gostava de Victoria, ou Peter, e ela o tinha como um grande amigo. Certa vez, quando um dos bêbados do lugar começou a causar problemas e ameaçou o dono da taberna, Victoria, agora Peter, rapidamente o jogou no chão e o expulsou do lugar.
Depois disso, a mesa no canto do bar estava sempre reservada para ela. Como Victoria assumiu de vez o seu lado masculino, agora vamos nos referir a ela como ele e Victoria como Peter. Apesar dela ter falado que o seu nome era Victor, o apelido do dono da taverna pegou. Inclusive, ela era chamada até pelas crianças do lugarejo de Pipás Pista. Os colegas de trabalho notaram que ele, Peter, não gostava de ficar com outros homens enquanto bebia, mas era frequentemente visto na companhia de mulheres casadas das aldeias vizinhas. Peter começou a ganhar a reputação de mulherengo, e isso causou algum ressentimento e um pouco de inveja em alguns. Mas como Peter trabalhava 2 vezes mais do que qualquer outro homem e estava sempre pronto para qualquer serviço que lhe fosse dado, os outros não ousavam expressar sua raiva. Nesse meio tempo, a polícia andava meio desnorteada com os rumores de suicídios de homens casados na região. Aparentemente, todas as esposas desses homens relataram tê-los encontrado pendurados no celeiro. A polícia nunca tinha visto tantos suicídios em tão pouco tempo. Com o medo tomando de conta dos homens da região, os policiais levaram um médico ao local para inspecionar os corpos e saber se eles estavam realmente cometendo suicídio ou se estavam sendo mortos por alguém. Mas o médico não encontrou sinais de luta. As mãos dos supostos suicidas também não aparentavam ter sido amarradas no momento da morte. Assim, os atestados de óbito foram todos preenchidos e assinados na época como suicídio. Logo, as fofocas da cidade estavam fazendo um trabalho melhor do que a polícia incompetente. Cada uma das mulheres cujos maridos haviam decidido se suicidar tinham sido vistas na companhia do mulherengo das redondezas. Sim, Pipás Pista. A polícia naturalmente assumiu que, como as mulheres eram recém-viúvas, agora precisavam de companhia masculina, e que se Peter estava disposto a se relacionar com as mulheres enlutadas, isso era uma escolha dele. Mas esse nunca foi o caso. As pessoas começaram a notar que as mulheres se relacionavam com Peter antes dos maridos morrerem, e quando eles se suicidavam, o suposto romance acabava, e Peter novamente era visto com outra mulher casada que se tornaria viúva em pouco tempo. Tudo começou a ficar estranho e a chamar a atenção de todos. Logo o boato chegou aos ouvidos de John Vexernes, que sempre teve ciúmes da atenção que as mulheres estavam dando a esse fumante de cachimbo. Ele foi à polícia com essas suspeitas e afirmou que a viúva de um rico criador de gado chamado John Boysock confessou a ele que ela pagou a Peter uma quantia em dinheiro para dar um jeito no seu marido. A viúva também havia descrito como tudo era feito. Sob as instruções de Peter, a mulher levaria o marido desavisado ao celeiro escuro, com a promessa de que tinha uma surpresa para ele. Uma vez lá, Peter saltava do seu esconderijo golpeando a vítima na cabeça, mas não muito forte, apenas o suficiente para deixá-lo atordoado. Então, rapidamente, os dois colocavam um homem semiconsciente em cima de um caixote de madeira e posicionavam uma corda no seu pescoço. O laço era preparado anteriormente por Peter. Para finalizar, com um chute rápido no caixote, o homem era enforcado. O marido indesejado era então enviado para a eternidade. Mas a polícia ainda tinha dúvidas sobre a história e queria saber por que a viúva havia lhe confidenciado tantos detalhes. John Vexernes provavelmente tinha outros motivos, além do dever cívico de informá-los. Mas Vexernes explicou que antes da morte de Boysock, ele era amante da viúva e ela confessou tudo. Ele disse que ela nunca teria contado, mas ficou sabendo que estava se encontrando com Peter. Após a morte do marido, ele a pressionou e a viúva desabafou. E ainda acrescentou que Peter faria tudo isso não só pelo dinheiro, que haveria um motivo maior por trás de tudo, algo que John Vexernes desconhecia. Louco de ciúmes, Vexernes viu uma maneira fácil de se livrar do seu rival. Na verdade, a viúva não havia lhe confessado nada. Ele apenas replicou o que todos no vilarejo estavam dizendo, sem nenhuma prova. A polícia então decidiu agir rapidamente. Eles encontraram Peter na fazenda onde trabalhava e o levaram sob custódia. A viúva de Boysock e o filho dela também foram presos, mas todos negaram qualquer culpa, pelo menos no primeiro momento. Então a polícia tentou o velho truque de contar a um que o outro havia confessado e colocar a viúva e Peter na mesma sala juntos. Eles simplesmente se olharam, até que o detetive da polícia falou: "Este homem
Afirma que você nunca o pagou por ele ter se livrado daquele velho louco que você chamava de marido. Isso é mentira, respondeu a mulher com raiva. Paguei a ele 3.000 coroas de prata pelo trabalho, e isso é mais do que ele recebeu de qualquer outra pessoa. Instantaneamente, Peter deu um forte soco na viúva, que a fez desmaiar na hora, e o sangue começou a jorrar do nariz dela. Um policial segurou Peter e foi jogado no chão, recebendo um forte chute no estômago, que o fez vomitar. Outros 2 policiais correram para ajudar, mas Peter pegou o cacetete do primeiro policial e espancou os outros 2, os deixando inconscientes, estirados no chão. Rapidamente, o delegado pediu ajuda. Neste momento, Peter subiu no corpo imóvel da viúva e começou a espancá-la ferozmente. Mais 3 policiais entraram na sala e não conseguiram tirar Peter de cima da mulher, até que o delegado golpeou Peter na cabeça com a cadeira. Ele caiu no chão, mas rapidamente se levantou e partiu para cima do delegado, que saiu correndo desesperado. Os últimos 2 policiais que ainda estavam de pé finalmente sacaram suas armas e um deles algemou Peter. A viúva ficou 3 semanas internada. Ela sobreviveu, mas ficou cega de um dos olhos e perdeu todos os dentes da boca. Os policiais levaram Peter algemado, mas ele continuou amaldiçoando a mulher, dizendo que ela estava mentindo. Ele teria dito: "Você acabou com minha vida. Você está mentindo. Nós 2 seremos executados, sua tola." Não demorou muito e outras pessoas começaram a acusar Peter de ter assassinado um rico fazendeiro de uma cidade vizinha chamado Anton Dubak. Mais tarde, a viúva de Dubak disse que pagou a Peter para matar o seu marido com a pele de cordeiro e uma garrafa de vinho. Coincidência ou não, logo após a prisão de Peter, a viúva de Dubak começou a se relacionar com John Vixernes. Diante da segunda confissão, Peter, após um violento interrogatório, admitiu sua culpa. Pelo menos é isso que consta nos autos da polícia. Quais as técnicas usadas para ele confessar, ninguém sabe. Enquanto aguardava julgamento na prisão, os companheiros de Peter reclamaram com os guardas que o novo colega de cela se recusava a tomar banho e que o cheiro dele estava extremamente desagradável. O médico da prisão foi chamado e ordenou um exame forçado em Peter. O médico então ficou chocado com o que viu em seguida. Quando o sexo de Peter foi revelado, Victoria não tentou ocultar sua identidade. Na prisão de Szeged, ela disse que seu nome de solteira era Victoria Food, que era filha de um camponês enviado à fazenda de Paul Rieger, um rico viúvo, muitos anos antes, quando ela tinha apenas 13 anos. Paul Rieger foi contatado pela polícia e confirmou a história, mas disse que desconhecia que sua ex-esposa seria capaz de algo tão horrendo. Ele também disse aos detetives que ela era uma criatura doce e delicada quando se casaram há 24 anos. O velho Rieger não podia acreditar que Pippa's pista era sua Victoria e que ela teria se disfarçado de homem. Quando os policiais lhe mostraram as fotos de Peter, ele não a reconheceu e então foi levado à prisão de Szeged para identificar sua esposa. Enquanto olhava pelas barras da cela as feições duras e desgastadas pelo tempo e as mãos cansadas de um assassino que fumava cachimbo, ele balançou a cabeça e disse aos carcereiros que o homem na sua frente não poderia ser sua pequena Victoria. Nesse momento, Peter gritou: "Eu te amaldiçoo, seu velho do diabo. Você é a causa de todas as minhas dificuldades e até da situação em que estou agora. Fui um tolo por não ter feito com você o que fiz com os outros." Rieger parou, arregalou os olhos e disse: "É você." Ele gargalhou, olhou para os guardas e continuou: "Se ela não tivesse dito isso, eu não teria reconhecido. É ela mesma. Espero que seja enforcado, maldita." O velho Rieger aparentemente conseguiria seu desejo de vê-la sendo enforcada. Victoria Food foi condenada por 2 acusações de assassinato e sentenciada à morte. Como vimos, aparentemente, Peter, com suas próprias palavras, confessou ao velho Paul Rieger que havia assassinado os homens. As 2 viúvas dos homens que Peter teria assassinado também foram condenadas à prisão perpétua. John Vixernes, o amante ciumento, recebeu 15 anos de trabalho duro. A viúva de Boersock e o filho dela recebeu 2 anos de prisão por não denunciar o assassinato do pai. Condenada à morte,
em 1933, Victoria recebeu o perdão no Natal daquele mesmo ano do governador Miklos Roth. Sua pena então foi comutada à prisão perpétua e ela morreu na cadeia em 10 de outubro de 1940. O seu filho foi criado pelo nobre fazendeiro que lhe deu um emprego. Posteriormente, Peter foi acusada de outros 24 assassinatos e quando foi presa, a onda de suicídios parou. Quando recebeu o perdão do governador, outras 5 viúvas confessaram terem contratado Peter para dar um jeito em seus maridos. E após a morte de Victoria, surgiram mais 18 confissões de amigos, filhos ou viúvas que teriam contratado os serviços de Pippa's Pista, totalizando 49 supostos assassinatos. Peter morreu de pneumonia aos 49 anos na prisão do Distrito 10 em Budapeste. O seu filho ia visitá-lo regularmente e afirmou que seu pai, ou sua mãe, foi condenado injustamente e que tudo não passou de uma farsa da polícia para pôr a culpa em alguém dos incompreensíveis suicídios que estavam ocorrendo na região. É fato que os suicídios pararam após a prisão de Peter e que ele teria ameaçado o velho Paul Rieger de fazer o mesmo que fez com os outros homens. Porém, até hoje, a história de Pippa's Pista é cheia de controvérsias e pontas soltas. Primeiro, a sua confissão foi registrada nos autos policiais, mas não existem detalhes sobre a sua confissão, nem mesmo um advogado foi enviado para defendê-la. Segundo, estudos mostram que no início da Primeira Guerra Mundial, a Hungria passava por uma terrível crise econômica e devido a isso é registrado que muitos fazendeiros ricos faliram de uma hora para outra. Foi então que se iniciou uma sequência de suicídios em massa. De fato, os inúmeros suicídios foram relatados em diversas cidades da Hungria na época, algumas distantes mais de 2.000 quilômetros de Szeged, onde Peter foi preso. Terceiro, Peter teria confessado aos colegas de cela que realmente não matou ninguém e que ao ser confrontado com Paul Rieger, colocou para fora o que queria que tivesse acontecido com ele. Quarto, é fato que John Visernes nutria um certo desafeto contra Peter. Até ele chegar à cidade de Szeged, John é quem era considerado o grande garanhão das mulheres locais, e ele teve envolvimento com as 2 viúvas que confessaram os crimes, achando que ambos não seriam punidos. Dizem que antes de morrer, John Visernes teria pedido perdão ao que tinha feito com Peter. Quanto à história de Pippa's Pista, Smoking Peter ou Victoria Food, ela está viva até hoje na Hungria, apesar de pouco conhecida no resto do mundo. E lá, essa história é quase uma lenda urbana. E só não é de fato uma lenda devido às comprovações através de registros cartoriais da época, incluindo do julgamento de Peter. Porém, as fontes são muito diversificadas. Alguns dizem que Victoria Food deliberadamente mudou de gênero e começou a se chamar Victor Food ou até mesmo Smoking Peter. Já outras fontes afirmam que Victoria também se vestia de mulher, inclusive era visto com frequência usando vestidos. Com o passar do tempo, não temos mais como ter certeza de nada. Inclusive, algumas fontes afirmam que quando Victoria fugiu da fazenda, ela teria vivido em um bordel por alguns meses, trabalhado como prostituta. Como sua afeição não agradava muito aos homens do lugar, ela então teria atravessado a Hungria pelas montanhas, encontrado o cigano e, em seguida, o emprego na fazenda de gado e cavalos. Como sempre, o certo é que nada sabemos de concreto. O relato deste vídeo é uma parte consistente do livro The Cross-Dressing Husband, Killer for Hire, Victoria Food Rieger, que traduzindo seria algo como O Marido Travesti, Assassino de Aluguel, Victoria Food Rieger, da escritora húngara Sant Steff. Ela é uma historiadora que passou os últimos 20 anos estudando a fundo a história de Victoria Food e o famoso Pippa's Pista. Hoje, livros, filmes e peças de teatro contam sua história. E até Sant Steff tem dúvidas sobre as verdadeiras origens de Victoria Food e do famoso assassino Pippa's Pista. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e comentário aqui no vídeo. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.